E hoje eu gosto dessa expressão, outro ídolo, muito ídolo, mas ídolo mesmo, né? Eu acompanho o trabalho do Guilherme Fiuza há muito tempo, né? Hoje em dia acompanho o tempo todo as colunas dele na Gazeta do Povo, jornal que eu assino, na Revista Oeste que eu assino também, nos Pingos nos Is. Fiquei muito feliz quando soube que o Guilherme Fiuza estaria, né, definitivamente, porque ele fazia participações esporádicas nos Pingos nos Is. Agora, todo dia eu estou lá acompanhando o Fiuza. Acho o melhor texto hoje da imprensa brasileira, cirúrgico, um humor muito próprio, né, uma ironia muito fina, às vezes nem tão fina assim, mas uma ironia que vai ali, né, na ferida, uma capacidade muito grande de enxergar as mentiras, né, de apontar as verdades. Então, hoje comigo aqui, com muita honra, o jornalista, escritor, roteirista e dramaturgo Guilherme Fiuza. Fiuza, muitíssimo obrigado pela disposição de estar aqui comigo, tendo essa conversa, batendo esse papo. E eu vou aproveitar que você lida com isso, né, com fatos e ficção nas suas diversas atividades, com o real e com o imaginário, e a ideia nessa conversa é que ela seja baseada nessa dicotomia, né, entre o fato e a ficção. O que é verdade, o que é mentira, né? O que inventam, o que é realmente real. E vamos começar por um assunto que é tema constante, já desde março, de fevereiro, das suas colunas, que é essa desgraça desse vírus chinês, do coronavírus, né? E desde o início foi tão difícil entender, primeiro, o que era fato, o que era ficção, no risco, no perigo, né? A gente lembra que a China primeiro tentou abafar o caso, né? A gente sabe das histórias do médico lá, do oftalmologista, que acabou morrendo, inclusive, que fez a denúncia e acabou morrendo depois, de jornalistas, pessoas que tentaram documentar ali o movimento nos hospitais, os primeiros atendimentos, e também desapareceram, até onde sei. Há pelo menos 2 jornalistas desaparecidos que estavam participando dessa cobertura inicial lá na China. E aí tem a OMS, que é meio que um quintal da China ali, que entrou nessa proteção à China em vez de proteger o mundo, né? Mantiveram as fronteiras abertas e os chinesinhos viajaram por todo canto, e isso se espalhou rapidamente. E eu fiz, desde janeiro, né, até hoje, até 2 semanas atrás, mais de 300 entrevistas, mais ou menos 300 entrevistas. Eu fiz um cálculo aqui aproximado sobre esse assunto, com infectologistas, com imunologistas, virologistas, com muita gente ligada à medicina. E eu me lembro que no início muita gente, falam só que o Jair Bolsonaro, que o presidente, disse que era uma gripezinha, mas eu me lembro, eu entrevistei o Davi Wip e ele falou: vocês estão fazendo uma tempestade em copo d'água, sem pânico, é importante evitar o pânico, não é isso tudo, fiquem tranquilos. Drauzio Varela, né? Aí João Dória, o governador de São Paulo, Wilson Witzel, não, vamos lá, carnaval, todo mundo foi para o carnaval. Então, veio esse isolamento total, a gente tomou um susto danado, no início era para achatar a tal da curva, a gente entendeu mais ou menos, se é que dá para entender, né? Tem gente que diz que não tem achatamento de curva nenhum, o Osmar Terra, o deputado ex-ministro, sempre disse isso, né? Então, vamos começar pelo tal do isolamento total. Você foi um grande crítico, eu também, né? Usamos o que pudemos das nossas forças, nem sempre grandes, mas usamos, para jogar contra esse isolamento total. A gente era pelo isolamento vertical, sempre foi. Então, na realidade, Fios, agradecendo mais uma vez a sua participação, para que serviu esse isolamento horizontal, esse isolamento total? Luiz Ernesto Lacombe, em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite. É uma honra imerecida. Você estreou aí com Alexandre Garcia e Caio Coppola, fazendo realmente uma trinca de gerações sensacional. E você me colocou aqui, né, nessa posição privilegiada e merecida, mas eu digo para você que eu estou com muito prazer aqui, eu sou seu fã, acompanho seu trabalho há muito tempo. Se não fosse uma gafe, eu diria que você é a coqueluche da estação, mas em tempos de epidemia não posso falar em coqueluche, mas você é mesmo, quer dizer, o teu percurso profissional nesses últimos tempos eu acho que, pelo menos um dos grandes acontecimentos em termos de mídia. E eu queria, antes de entrar exatamente na questão, Lacombe, dizer que eu gosto muito daquele teaser que você fez, no momento em que você fala que você não é de tribos ou não está procurando tribos, não é isso? Patotas, né? Eu usei a expressão patotas. Patotas, pois é. Eu acho isso legal, porque
A independência é um valor que me interessa muito hoje, sempre me interessou, mas acho que hoje está muito raro, né? Está muito escasso esse valor real da independência, né? Sempre houve um pouco isso, né? Das buscas das paróquias, dos clubes, das pessoas se protegerem, né? Ali em agremiações, mas eu acho que hoje a gente está num momento especialmente complicado de falta de independência, né, de autonomia intelectual. Então, muito bacana, parabéns pelo teu sucesso. E entrando no nosso tema, que é exatamente sobre isso, né? Eu acho que essa crise de independência que a gente vive hoje, e eu quero falar principalmente de independência intelectual, né? Assim, está muito difícil, de fato. A cultura ela foi se organizando de uma maneira a formar grupos. É quase como se a humanidade tivesse dado uma recuada para a adolescência, né? A adolescência que é um pouco assim, né? São as tribos que se vestem de determinada maneira, o cabelo é de determinada forma, as boates, as escolhas são super padronizadas e existe quase que um sistema tirânico na adolescência ali, né? Para incluir ou excluir pessoas. E a humanidade, de repente, eu acho que caiu num túnel do tempo, assim, em relação a essa síndrome adolescente, de você precisar estar numa agremiação moral ou ideológica. Aliás, devo dizer que considero, né, essa raiz do politicamente correto e o que ela se tornou altamente moralista, né? A gente está numa fase de patrulha total. E eu acho que o lockdown, que é a sua pergunta, o isolamento horizontal, a gente vai saber melhor ainda, né? A gente está no percurso, a gente está no meio do rolo, mas já é possível divisar ali claramente questões de premissa científica, né? E questões de patrulha moral. Então, eu acho que até aqui a minha impressão é de que o isolamento serviu mais do que tudo para exacerbar essa patrulha, para exacerbar esse controle do sistema sobre as pessoas. A gente viu, e sistema, eu não estou falando assim de nenhum governo, de nenhum ente supremo, não. Eu estou falando de uma cultura. Estou falando de uma cultura. Eu acho que é você trazer realmente um sistema com regras muito rígidas de comportamento. É um moralismo. A gente está, de fato, numa recaída moralista. A gente está, Lacombe, na minha opinião, numa recaída reacionária, né? O lockdown é uma medida que, se a gente não tiver nenhuma grande surpresa científica, olha, sim, o isolamento, o vírus respeitou o isolamento, o vírus não entrou, que não foi nada disso, a gente pode falar um pouco mais no papo, mas se não tivermos uma surpresa dessas, eu acho que o lockdown terá servido principalmente para esse papel lamentável que é controlar a mente das pessoas. Eu tenho usado muito essa expressão lockdown mental, né? Assim, realmente você ter um comportamento, uma suposta ética, né? A palavra empatia foi muito usada aí também, de uma maneira, a meu ver, desvirtuada, para isso, para patrulhar e para controlar o comportamento do outro. E aproveitando o seu gancho, deixa eu te contar uma história que lá pelas tantas, no Aqui na Band, um produtor nosso recebeu uma mensagem de WhatsApp de um assessor de imprensa da Sociedade Brasileira de Infectologia, dizendo que não permitiria que nenhum médico ligado à SBI fosse mais ao programa, porque eu era terraplanista e miliciano. Então, você veja o nível a que a gente chegou, nós que questionamos. E a minha resposta a ele, eu fiz questão de responder, foi: o senhor é jornalista, o senhor trabalha com comunicação. Se o senhor não consegue lidar com questionamentos e indagações, o senhor está na profissão errada. Porque nos proibiram, Fiuza, o que mais me incomodou nesse processo todo foi nos proibirem de indagar, de questionar. Acho que deve ter acontecido a mesma coisa com você, ou não? Sem dúvida, sem dúvida. Até a gente estava
falando aqui da questão dos clubes de futebol, né? Eu acho que isso é um exemplo bem eloquente do tipo de moralismo que se estabeleceu. E eu quero ressaltar aqui, moralismo não é afirmação moral, né? Moralismo é uma afetação de virtude, é você usar uma suposta moral para controlar o outro, não tem nada a ver com a moral propriamente, né? Então, a gente viu no futebol aquele movimento do Flamengo de retomar a competição dentro de um protocolo de segurança. Então, o Flamengo